Saudação, rapaziada, tudo bem por aí? Espero que estejam bem. A gente continua aí falando da escola de Frankfurt, que foi uma escola fundamental da sociologia contemporânea, que também tem uma passagem na filosofia, na estética, na arte, em algumas áreas. Então vamos lá, que a gente vai fazendo junto aqui, beleza? Vai. Eu acho que está tudo certo. Então, principais autores da escola de Frankfurt, a gente tem esses aí, ó. Max Horkheim, o Adorno, né? A gente tem Walter Benjamin e também o Herbert Marcuse. A gente tem aí, vocês já conseguem ver essa simbologia aqui da estrela vermelha, né? Então significa que a gente trabalha com o pensamento marxista, tá? São autores que têm origem alemã e esses autores eles começam a falar de aspectos muito interessantes da vida social, mas com base no marxismo, tá? E aí por isso que esses caras, eles eram judeus ou descendentes de judeus e eles foram perseguidos aí pelo nazismo, na verdade. Tá? Então, o que é a escola de Frankfurt? A escola de Frankfurt, em alemão, Frankfurter School, e a gente fala aí que é uma visão teórica social, mas também filosófica, que vai desenvolver uma tendência neomarxista, mais baseada nessa visão que a gente pode colocar também cultural, tá? Então, os livros mais antigos vão usar o nome Francoforte. Frankfurt, a mesma coisa, tá? Então, a ideia de que essa escola surgiu para fazer a visão teórico-social, analisar a sociedade mais do ponto de vista do marxismo. E o que acontece para ter isso? No início do século XX, nós temos aí uma industrialização da Itália e da Alemanha, que é uma industrialização tardia, tá? Nós temos a Revolução Russa em 1917, nós temos a Primeira Guerra Mundial, 1914, e nós temos aí um conflito entre os operários, né, os trabalhadores e o governo alemão, devido a alguns problemas de salário, algumas coisas assim. Nesse sentido, o que vai acontecer? Cria-se o Instituto de Pesquisa Social em 1924. Deixa eu marcar aqui, ó. 1924. Tá? Principais conceitos é a teoria crítica social. Então, é a teoria que parte de uma ideia crítica de caráter cientificista das ciências humanas. Analisar a ciência humana no aspecto mais científico, tá? Analisar os dados empíricos, analisar a explicação dos fenômenos sociais, mas buscar um tratamento mais científico. Preocupação com a questão dos trabalhadores. Existe uma preocupação grande aí com essa visão dos trabalhadores, tá? Mas entender, ó, eu vou marcar aqui isso aqui, é a questão da cultura. Esse é o ponto fundamental. Por quê? A cultura é um elemento de transformação, união e unificação da sociedade. Então é legal que você entenda que essa parte da cultura é fundamental para você perceber como que é possível manter ou desenvolver capitalismo, socialismo, qualquer uma. Então a ideia é a cultura, tá? A cultura é um elemento de transformação, de união, de manutenção. Então a teoria crítica vai utilizar desses ideais do marxismo para criticar essa visão cultural, tá? Explicar o posicionamento da sociedade, a ideia do funcionamento, quer dizer, a formação das classes, o elemento que compõe o corpo social. E essa postura aí vai se fortalecer, entender como um corpo social é formado, tá? Como se forma o corpo social. Outra coisa que é importante aqui é a ideia da psicanálise. Vou colocar aqui até de amarelinho aqui, ó. Psicanálise. Por quê? O que eu falei para vocês na aula passada? Existe uma necessidade de compreender não só a relação social, mas o porquê está por trás disso, o que está por trás do indivíduo, tá? Essa postura vai ser muito importante, entender o indivíduo, coisas que estão por trás. Então, na psicologia, você tem o Freud, a ideia da psicanálise, você também tem no pensamento, vamos dizer assim, do Nietzsche, a ideia da moral, do Marx, a ideia do materialismo. Então, quer dizer, existem outras coisas que definem o comportamento do indivíduo dentro da cultura, não só basicamente a racionalidade. Então, por isso que a psicanálise é tão importante. E o que vai levar um indivíduo a agir nesse corpo social?
Aí a gente tem o nazismo e o fascismo que mostram esse corpo social forte. Um dos principais questionamentos é esse, ó, como que o indivíduo é insensível à dor do autoritarismo, ou seja, o autoritarismo traz essa característica muito forte de imposição e insensibilidade com o demais. O importante é como que está o nosso grupo. E por que os indivíduos aceitam isso? Então essa é uma questão levantada pela teoria crítica social. Então nega a própria condição de indivíduo ativo no corpo social. Então o indivíduo perde, né? O indivíduo perde a sua capacidade frente ao corpo social, tá? Então, o principal conceito dessa escola é o conceito da indústria cultural. É muito fácil de entender e é bem, né, perceptível. A ideia é o seguinte, como meio de comunicação, eu vou colocar de vermelho aqui, os meios de comunicação, né, de massa, como a TV, o rádio, jornal, portal de internet, revista, entre outras coisas, eles são, como ele vai definir aqui, empresas. E por serem empresas, eles têm um objetivo econômico, a ideia de obter um lucro, a ideia de transmitir alguma coisa que dá retorno. Então, possui interesse em obter lucro e manter o sistema vigente, econômico, tá? Para que elas continuem lucrando. Então, nós temos novelas, seriados, músicas, livros, tá? Filmes, e aí vai, cinema, não como bens culturais, mas produtos de consumo, que mantém aí o interesse das pessoas. Observa a questão da novela. A novela dura muito tempo. E por quê? Porque o indivíduo fica ali aquele tempo vendo aquelas imagens, vendo aqueles produtos, vendo aquelas ideias. Então, o que eles vão defender na escola de Frankfurt? Que o capitalismo ele já está enraizado na cultura. A nossa cultura ela já é capitalista. Então não é possível a gente pensar uma visão comunista ou uma visão de um golpe comunista, porque a gente está já levado, ligado ao pensamento capitalista. Então é legal que você entenda essas características, porque muita gente coloca, mas o capitalismo é uma coisa boa, o comunismo é uma coisa ruim. Aí você ou então se a gente fala do comunismo, muita gente já fica se coçando na cadeira, já quer defender o capitalismo. Mas veja, por quê? Porque a gente já tem essa noção de que o capitalismo é nosso sistema normal e que ele oferece as coisas. Então, lembra que eu falei na aula passada, o sistema capitalista ele traz uma visão muito, vamos dizer assim, uma visão que a gente pode dizer que é ilusória, de que as coisas são boas pela busca de lucro, na verdade não são. Tá? Então é isso que eles querem mostrar. Se a nossa cultura já aceita isso, então fica mais compreensível, né, de você entender as dificuldades. Tá? Então, dentro da nossa cultura é capitalista. O sistema de comunicação, informação, eles trabalham para a visão capitalista. Então, ó, só mais um ponto aqui que é interessante, é esse aqui, por exemplo, ó, a ideia das várias formas de relacionar um aspecto da cultura, que todo mundo entende aí que é a imagem da Mona Lisa, com o aspecto do consumo. Então a gente usa aí a cultura para gerar um consumo. Só que ao fazer isso, a gente não gera só consumo, a gente gera também um tipo de, vou colocar aqui, não só o consumo, tá? Mas uma ideologia. Então, uma ideologia que leva a um tipo de dominação. Então, para o iluminismo, os progressos da razão e da tecnologia iam livrar o homem da mitologia da superstição, gerando uma sociedade democrática. Então, a ideia do iluminismo é trazer razão para o homem e o homem poder escolher seu caminho livremente e democraticamente, republicanamente. O nazismo prova que o quê? O alto índice de racionalidade, desenvolvimento técnico e tecnológico, ao invés de libertar o homem, acabou escravizando. Né? Então, nazismo, fascismo, tá? Então, o que vai acontecer? Nas mãos de um poder econômico e político, a tecnologia e a ciência,
elas são empregadas para impedir de que as pessoas tenham consciência das condições de desigualdade. Então, a reflexão, a gente vê muito desenvolvimento tecnológico, isso que a gente está usando aqui, isso que eu estou usando aqui, tudo isso é desenvolvimento tecnológico, mas em que ponto nossa tecnologia desenvolveu para a gente poder melhorar a fome, a questão da fome, dos alimentos, dos produtos? A gente não desenvolve muito para esse lado. A gente desenvolve um lado mais técnico, científico. Então a ciência está sendo usada não para que a gente melhore a condição de vida dos outros e das pessoas, melhore os sistemas políticos. Não. A ciência e a tecnologia estão sendo utilizadas para a gente se manter nesse sistema de dominação. Beleza? Eu vou parar aqui e depois eu volto e continuo essa parte, tá? Para a gente não ficar com um vídeo muito longo. Até daqui a pouquinho.